Garanto que você não fica de fora das redes sociais, né? Mas você já pensou em usar elas para fiscalizar o seu candidato ou a sua candidata? A partir de agora você começa a assistir o terceiro episódio do projeto Curitiba Decide, um podcast sobre as eleições municipais de 2024. Eu sou a Pedrita e vamos falar hoje sobre as famosas redes sociais e como elas mudaram o cenário das campanhas eleitorais em todo o mundo. Roda a vinheta. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando. Redes sociais são a febre do momento, mas você não pode achar que são só entretenimento, né? Atualmente, os parlamentares de todo o Brasil e também do mundo usam essas ferramentas não só para fazer as campanhas, como também para divulgar o seu trabalho para a população. E para entender essa nova atividade virtual, trouxemos novas especialistas para o nosso bate-papo. Eu estou aqui ao meu lado com a Gisele Metter, que é marqueteira e uma das maiores estrategistas digitais, e ela tem a página Estratégia Parlamentar no Instagram. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, Pedrita, que bacana, achei a iniciativa fantástica e eu sei que a gente está com convidadas maravilhosas, uma honra. Também aqui comigo a Naomi Helena de Santana, que é advogada e especialista em direitos humanos e democracia. Muito obrigada, agradeço pelo convite e estou muito animada com essa manhã. E aqui junto com a gente também a Mônica Cristine Forte, que é professora, jornalista e pesquisadora da desinformação. Obrigada, prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto tão importante. Mônica, você atua na Tuiuti hoje, é coordenadora de um curso lá, né? Sim, eu sou coordenadora do programa de pós-graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná e sou líder do grupo de pesquisa A Pura Verdade, Investigações para o Combate à Desinformação. Olha só, gente, como é que eu estou muito bem acompanhada hoje e eu quero aqui abrir um parênteses e agradecer ao Bruno, porque é a primeira vez dentro do Curitiba, do CMC Podcasts, que eu estou com uma mesa totalmente feminina. Então, vamos reinar nesse lugar hoje, né, mulherada? Certeza. E para começar a nossa conversa aqui, eu quero rodar um VT que mostra a nossa jornalista Michelle Estival entrevistando um dos grandes marqueteiros políticos a nível nacional para entender esse fenômeno das redes sociais. Ela conversou com Fred Perillo. Roda o VT. Eu estou aqui hoje com um dos grandes estrategistas de marketing político no Brasil, o Fred Perillo, que trabalha principalmente com as redes sociais hoje em dia. Fred Perillo, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer participar desse podcast, falar sobre rede social, política, democracia, vereadores, né? Esse tema tão instigante. Eu trabalho nesse meio há 25 anos e agora com essas tecnologias digitais impactando e mudando tudo. Exatamente, Fred. Você passou por duas fases da propaganda política, né? Uma que era totalmente analógica, que era o tempo que se tinha na televisão, que era o panfleto, que era o carro de som, os shows. E agora essa onda digital, que as pessoas têm mais acesso e mais informação. Como é que você viu essa ascensão das redes sociais? Como é que você acompanhou isso e a adaptação da política para isso? Vamos lá, eu fiz uma palestra recentemente que eu fiz uma linha do tempo da minha atuação profissional desde 96. Eu era bem jovem, mas eu já fui coordenador de uma campanha. E a grande estrela daquela campanha era o showmício. Na época podia ter showmício, né? Shows na rua, jingle. E isso tudo continua existindo. É bom dizer que não foi extinto. O impresso, o jingle, essas tecnologias analógicas que existiam antes das redes sociais continuam existindo, só que com um peso muito menor do que hoje, né? Mas continua existindo. E, por exemplo, eu fiz um post recentemente falando que o impresso não morreu. As redes sociais, elas provocaram uma revolução, Michele, e assim, não é só no sentido da gente ter mais armas de comunicação ou o cidadão ter maior controle sobre a política ou os vereadores terem maior condição de falar com as pessoas. Mudou o comportamento do eleitor. Porque hoje é tudo um grande Big Brother, né? Você consegue estar próximo de um político, de um vereador, por exemplo, acompanhando o trabalho dele de uma forma muito pessoal, inclusive, né? Porque as redes sociais, elas exibem
todas as facetas da nossa vida e não apenas a vida política. Então trouxe uma personalização muito grande e cobrou e mudou o grau de exigência do eleitor. Então, muita gente acha que as redes sociais revolucionaram no sentido de serem novos meios de comunicação. Também, mas o mais importante é a mudança no comportamento do eleitor. Porque a nossa grande guerra hoje é pela atenção das pessoas. As pessoas estão com a atenção dispersa, né? Ninguém está prestando atenção. As pessoas acordam de manhã, elas querem ver meme, notícia, fofoca, notícias, coisas do dia a dia, de entretenimento. Aí a gente faz um conteúdo de política chato, ninguém vai ver. Então tem que falar dos assuntos de trabalho, assuntos, por exemplo, um vereador legisla, ele fiscaliza, mas com uma embalagem interessante, uma embalagem com entretenimento, com meme, com humor, né? Porque se não entender a linguagem da internet, você vai usar a internet como usa um meio de comunicação tradicional e aquilo não vai gerar nenhum engajamento. Eu acho que é bem interessante aqui, inclusive eu quero fazer não é um contraponto, mas eu quero falar um pouquinho da realidade, obviamente sem citar nomes aqui, da própria Câmara Municipal. Nós temos 38 vereadores e vereadoras e a gente consegue perceber que alguns deles ainda não conseguem acompanhar essa evolução das redes sociais. Muitos aí, inclusive, estão presos lá no Facebook, ainda não entraram no Instagram de uma forma mais agressiva, como boa parte dos outros vereadores, né? Tanto o Instagram quanto o TikTok também, que ali já pega um público mais jovem, né? Mais engajado, que gosta mais de dancinhas, dos memes, enfim. Mas é um grande desafio, inclusive não só para quem está em campanha, mas para quem já está com o mandato. Eu quero começar a nossa conversa aqui agora sobre a mudança da realidade da política provocada pelas redes sociais com a Mônica. Pensando de uma forma externa ainda à política, né, Mônica? As redes sociais, elas mudaram a forma como a gente concebe essas informações? Eu queria só fazer uma observação antes. Claro. Sim, a gente mudou tudo, mas quando a gente fala em redes sociais, a gente sempre teve redes sociais. O que a gente tem que diferenciar são redes sociais digitais, talvez, ou as mídias sociais, né? Que favorecem esse contato, essa interação pessoa a pessoa, grupos, né? E a gente tem que lembrar que há uma série de tecnologias envolvendo isso e que também nos filtram, né? Mesmo sem a gente querer. Então, claro, isso mudou sim a maneira como a gente vai discutir alguns temas, porque facilita, né? Porque antes, como a gente, na época mais analógica, vamos chamar assim, a gente recebia a informação por um veículo de comunicação e a gente não tinha maneiras de responder. Tínhamos fóruns, como eu falei, sempre teve rede social, né? A gente, na faculdade, no grupo de amigos, na família, mas não tínhamos a imediatez e não tínhamos o mesmo poder, o mesmo equilíbrio, né? De recebemos por uma mídia social, né, digital, e respondemos imediatamente por meio dela e sempre com as nossas outras com os outros grupos, com outros grupos de relacionamento, né? Então, isso já é uma grande mudança, sim, e, claro, a informação chega muito mais rápido. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, imaginando o jornalismo, já da minha área, né? O jornalismo. A gente, o que fazia, né, jornalista de uma maneira muito superficial aqui, tá? Eu vou explicar bem rapidamente. Mas a gente, há técnicas, há estudos, há métodos que a gente contava o mundo para o sujeito, né, o receptor, assim, ó, de tudo que está acontecendo no mundo. Esse pouquinho de economia você precisa saber, esse pouquinho de política você precisa saber, esse pouquinho de saúde, e às vezes eu crio muito de polícia, né? Só para deixar um pouquinho mais leve aqui. Mas a gente tinha, porque há um grupo de pessoas que estudou, que selecionou e que, por seu compromisso técnico, ético, social, e estético, né, passava aquele mundo. O que a gente tem hoje? A gente tem um universo de informações disponíveis, mas a gente sabe cada vez mais de cada vez menos, porque a gente
pelos filtros, pelos algoritmos, a gente se edita. Então, a gente vai pegar as informações que nos agradam, que nos interessam. Então, esse é aí que está, acho que a grande mudança, né? No receber informação. Como que se mudou principalmente para a cobertura jornalística? Como que a apuração e a verificação da informação ficaram após a proliferação das mídias sociais? A mais local, né? A mais locais para a gente buscar a informação. A gente tem que apurar mesmo. Facilita, por um lado, porque tinha o acesso a informações, né? Mesmo de autoridades, de setores que eram difíceis da gente atingir, chegar, né? E hoje, né, a gente não tem segredo, né? Segredo é alguma coisa que não aconteceu. Porque se já aconteceu, está disponível. Isso já está nas redes, né? Sim. Então, a gente não tem 4 paredes, a gente tem 4 cantos do mundo, né? E nisso, até essa fala de um jornalista também que trabalha com imagem empresarial, Mário Rosa, que ele fala num livro, A Reputação na Velocidade do Pensamento. Então, com isso, a gente tem que estar sempre antenado, né? Sempre, a gente está conectado o tempo todo. Aqui mesmo nós estamos todas com os nossos smartphones, né? Porque além de estar participando aqui, a gente pode até responder demandas de trabalho externas, né? Então, e nesse caso, a gente tem o sujeito, né, interligado com essas mídias, ele fica muito... o jornalista, ele fica ligado o tempo todo. Então, ele está procurando a informação também nas bases de dados, né? Como eu falei, facilita por um lado e, por outro, tira um pouco, né, o jornalista do cheiro das ruas. Né? Então, ele fica mais atrás do computador, né? Ele trabalha cada vez mais sozinho, Sim. Né? E mesmo tendo esse universo de possibilidades e de interações, ele está cada vez mais ligado à própria tecnologia. Mas a apuração, ela continua, sabe? O trabalho jornalístico, ele precisa ser feito desde sempre. Então, o jornalismo está acabando. Não, ele pode estar mudando. O jornalismo continua, né? E acaba sendo um pouco mais necessário ainda, né? A questão da checagem das informações. Sim. Porque a gente tem tanta coisa circulando, Isso. de tantas formas que a gente nem sabe se aquilo que está circulando realmente é verdade. Então, cabe ao jornalista também apurar, né, a verdade ou se aqueles fatos realmente estão acontecendo naquele momento. E aí o que a gente fala que é o momento da crise da verdade, né? Porque, às vezes, o jornalista ele está desacreditado por ele justamente trazer uma informação conferida, trazer a veracidade dos fatos. Né? Sim. E aí isso a população não aceita. Eu falo a população, estou generalizando, mas muitos grupos acabam não aceitando porque aquele viés não é interessante para a pessoa. Ô, Mônica, é o que falam de pós-verdade, né? Ou A seja, pós-verdade, eu a acredito princípio. e a notícia valida aquilo que eu já acredito. Então, como é que eu posso me desacreditar? Eu tenho que me sustentar nessa... pós-verdade isso, não é? O termo foi cunhado, né, foi a palavra do ano em 2016. Palavra né? do ano. E tá em 2016, a pós-verdade. E justamente porque as pessoas, nesse sentido, acreditarem, né, no que querem acreditar, né? E não no você entende fato que é um fenômeno psicológico? apurado. É um fenômeno psicológico. Eu tenho que me embasar a minha verdade naquela notícia. E se me tiram essa notícia, como é que fica a minha mas verdade? daí cuidado que a gente está falando de notícia, daí não notícia jornalística, não, aqui né? a gente está na falando informação de desinformação, do conteúdo, né? Então, assim, como é que eu vou... Quando eu falo de notícia, é nesse contexto sim, aqui. sim. Você entende? Como é que você vai tirar isso de mim, Mônica? Aí tem até uma questão psicológica nisso, né? E aí vem a manipulação, né? A desinformação, o perigo é disso, a manipular a verdade.
E quando a gente fala verdade, também já é um conceito que estamos aqui com uma filosófico. advogada. Não dá para a gente debater, né? Verdade precisaria assim, de uma série de podcasts, a gente não ia concluir. Mas essa veracidade dos fatos que a gente fala, nessa apuração, a notícia checada, apurada, confirmada, né? E é desconfortável, né? Porque a gente não é só para agradar. Então, as pessoas tendem a acreditar mais no que querem acreditar, no que é confortável a elas, do que numa informação bem apurada. É muito louco isso, porque virou tipo uma caça às bruxas ao contrário. Alguns jornalistas, não é? E eu já vi muito isso, de jornalistas ser atacado por falar a verdade. Os jornalistas têm sido cada vez mais agredidos. Né? E há uma outra orientação, uma tese que eu orientei da Carla Castelo Branco, é uma jornalista de Manaus, e ela pesquisou isso, né? Um novo tipo de repressão aos jornalistas. E essa repressão das ruas mesmo, das pessoas que não querem acreditar numa notícia apurada. Como que você enxerga esse contexto, Naomi? Bom, eu acho que eu me sinto... Fico muito feliz, na verdade, de debater isso um pouquinho para além do direito, né? Porque recentemente eu defendi a minha dissertação de mestrado sobre liberdade de expressão. É um tema que me acompanha há um tempo, a minha monografia foi sobre liberdade de expressão política. E eu acho que quando a gente vai entrando no período eleitoral, nós temos dois grandes embates. Os embates da democracia e os embates do individualismo. Essa proposta de editar suas bolhas sociais, essa proposta de querer saber, ouvir apenas o que lhe dá vontade, o que te deixa confortável, essa não é uma proposta de democracia. A democracia não nasceu para ser confortável, ela não nasceu para deixar a pessoa ali acomodada com as suas redes sociais escolhidas, sejam elas virtuais ou não. Ela não nasceu com esse intento de trazer aquilo apenas do que a gente quer. Acho que todo mundo, quando criança, pelo menos eu, com muita frequência, minha mãe sempre dizia, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E na medida que a minha pesquisa avançou e o meu trabalho também, né, vivo muito isso no ambiente profissional, percebi que não só quem fala o que quer, escuta o que não quer, como também precisa assumir as consequências. Então, todos os ambientes, todas as manifestações, elas precisam entender quais serão os seus contrapontos. No momento em que uma jornalista fala a verdade e recebe essa repressão, e realmente é reconhecido pela Corte Americana, pela Comissão Interamericana e pela própria ONU, a grande, não só repressão e violência, mas perseguição que tem havido para defensores de direitos humanos e também para jornalistas, isso significa uma baixa do índice democrático de uma sociedade. Então, se essas pessoas, a imprensa como um todo, estão ali cumprindo um papel social reconhecido secularmente e elas estão sendo reprimidas dessa forma, elas estão sendo ameaçadas, é responsabilidade de todas as pessoas. E aí, como entender qual que é o papel cidadão e cidadã de um indivíduo dentro dessas redes sociais virtuais, dentro dos outros ambientes democráticos, se essa concepção não está muito bem fincada? Então, o que isso significa na prática? Significa, sim, que quando nós nos defrontamos com alguma manifestação, publicação, propaganda eleitoral, inclusive, que diz algo que não nos agrada, a nossa resposta não pode ser que aquilo é mentira. Ela pode vir, inclusive, com ofensas, com comentários negativos. Tudo bem, isso está dentro do jogo democrático. Pode discordar, né? Você não tem problema em discordar. É natural, né? É necessário mais do que natural. A discordância, ela é vital. Pelo menos todas as pessoas que eu conheço que têm esse compromisso democrático como um todo, elas se obrigam, inclusive, a seguir páginas de pessoas que elas não gostam. Elas se obrigam a acompanhar redes, meios de comunicação daquilo que não lhe diz só respeito ou gosto ou está de acordo com o seu posicionamento político. E partindo para um âmbito um pouquinho mais, não só jurídico, mas das próprias decisões recentes, hoje eu tenho a possibilidade de trabalhar tanto com partidos políticos, candidaturas específicas, mas também acompanhando meios de comunicação social, tão grandes veículos de comunicação em massa que precisam dessa assessoria porque as regras têm sido cada vez mais detalhadas, mais específicas no período eleitoral, e também com pessoas, cidadãos, cidadãs, que se manifestam de uma forma talvez um pouquinho mais aguerrida nas redes sociais virtuais, nas plataformas digitais, e acabam recebendo sanções da Justiça Eleitoral também. Então, os limites das manifestações de quando adentra nessa área eleitoral, de quando está meramente protegida pela liberdade de expressão, e quando ela não está protegida pela liberdade de expressão, têm sido cada vez mais desconhecidos. Esse é um dos temas que, para mim, deveriam ser o beabá de quando você
cresce, assim, da infância, porque você sabe que você pode e não pode falar pra sua mãe. Você sabe que você pode e não pode falar pro seu professor ou professora, ou pelo menos na minha época a gente Ô, Naomi, eu tô tinha aqui me isso. coçando, Pedrito. Eu posso fazer uma pergunta pra ela? Eu tô me Pode, coçando. pode Qual fazer. que é o limite entre liberdade de expressão e crime? Vamos dizer que esse limite não é uma linha, tá? Nós não vamos ter ali, eu não posso nem dizer que é uma linha tênue, ele não é. Esse limite Ele é uma... bem claro, o limite, então. Não, Mas existe. Ele existe, mas ele é uma disputa. Por exemplo, em momentos em que a nossa sociedade... 2022, vamos usar isso de uma forma bem prática. Em 2022, esse limite foi puxado muito. Vamos dizer, aqui está a nossa liberdade. A nossa liberdade ela foi muito ceifada, mas ela tinha uma justificativa, que era as pessoas concordem com ela ou não. A justificativa era que o nosso sistema democrático eleitoral estava sendo ameaçado. Por essa razão, a liberdade que ela realmente se estendia, você vai ver várias pessoas que falavam a mesma coisa em 2018, mas em 2022 foram sancionadas. Isso não acontecia em 2018. Então, por quê? Porque nós estávamos tendo uma sistemática de ameaças ao sistema eleitoral, por exemplo. Desde 2022, então, existe uma nova regra que é atacar a integridade e legitimidade do sistema eleitoral e das urnas está fora do que é protegido como liberdade de expressão na propaganda eleitoral. Não se categoriza como crime, mas também não é lícito, não está permitido. Então, compreender que o contexto impacta. A minha pesquisa, na verdade, ela cinge um argumento muito, muito direto, que a análise das manifestações ela precisa ser padrão. E, a meu ver, é necessário fazer 4 perguntas quando se analisa uma manifestação, uma expressão. A primeira, quais são os sujeitos dessa manifestação? Então, quem fala e sobre quem se fala. A segunda, qual é o contexto, tanto o ambiente físico como temporal? Então, em que espaço-tempo estamos falando? O terceiro, qual é o conteúdo dessa manifestação? E o quarto, quais são suas consequências? E é isso que diferencia uma manifestação, por exemplo, o discurso de ódio. É muito difícil que você tenha a categorização, a caracterização de um discurso de ódio contra um homem branco. Por quê? Porque ele não se encontra numa posição de vulnerabilidade que justifique ceifar essa manifestação, que justifique essa censura. Em compensação, se você tem uma mulher trans como vítima desse discurso de ódio, é muito fácil que ela realmente sofra as consequências sociais dessa manifestação. Então, tudo isso impacta, ela não é só a manifestação em si. E eu vejo que essa falta de percepção, na verdade, ela não acontece no mundo político-eleitoral. Você sabe que quando uma criança fala alguma coisa, as pessoas atenuam, elas pegam mais leve, porque é uma criança. Mas quando nós estamos em manifestações eleitorais, querem pegar tão leve quando você pega com uma criança e fala, foi só uma fala boba, quando você trata um político de carreira, com 30 anos, fazendo manifestações de desinformação, que vão contrário à nossa democracia. Então, eu acho que perceber todos os impactos e entender que a rede, e aí, muito na área de pesquisa da professora, outro ponto que tem sido muito defendido, qual é a plataforma digital em que aquela manifestação acontece, deveria importar. Porque nós temos plataformas digitais que estão comprometidas com um processo democrático de transparência, com um processo democrático de mostrar como funcionam os seus algoritmos, que apresentam quais são suas políticas para derrubar uma postagem. E nós temos plataformas digitais que não. Então, a ingerência ou não sobre esse espaço público, seja ele digital ou físico, ela tem que acontecer por parâmetros. Se nós não sabemos as regras do jogo, e a política é um jogo, a política eleitoral mais ainda, se nós não sabemos a regra do jogo, não tem como jogar. E se a gente não sabe jogar, a gente não tem como exercer cidadania. Naomi, a sua explicação foi didática e muito clara. E eu acho que é nesse aspecto, que a gente fala da educação midiática. Então, ela falou assim, desde criança a gente sabe o que não sabe. É isso. A gente precisa saber, a gente precisa aprender a ler também. Não a ler o texto, a ler o contexto, a compreender esse contexto, né? Então, sua explicação foi muito excelente e eu acho que todos os entrevistados deviam trazer uma didática assim, sabe? Para esclarecer mesmo, né? Essa questão do limite, acho que foi ótima, porque qualquer cidadão precisa entender isso. O que é liberdade de expressão, o que é um direito, né? E o que é um dever, um compromisso ético com o uso da tecnologia que é tão democrático. O uso é democrático, qualquer pessoa pode ali usar e propagar o que quiser, né? Mas e a responsabilidade? Então, com um jornalista, por exemplo, ele tem responsabilidade porque ele tem até consequências na sua profissão. Sim. Agora, um cidadão qualquer não tem o filtro, dá, né? Ele vai compartilhar aqui. A gente até falou sobre isso no episódio número 2, sobre as fake news e desinformação, né?
O cidadão, ele vai compartilhar aquilo que está de acordo com as convicções dele. Aquilo que lhe agrada, ele vai passar para frente e muitas vezes sem checar. E ele usa essas diferentes ferramentas digitais que temos hoje. O WhatsApp, o direct do Instagram, né? O TikTok, o Messenger, ou ele vai lá e, num post no Facebook, ele vai lá e comenta aquelas pessoas que são mais próximas a ele e que têm ideias parecidas com ele vai marcar aquela informação que ele viu ali, né? Então, muitas vezes o cidadão comum, ele realmente não vai ter o filtro, né? Eu sei que a gente vai passar a palavra para a Gisele, mas eu lembrei agora, acho que complemento o que a Ana falou. Sim. Que em uma das entrevistas que a gente fez no A Pura Verdade, né, que também é um grupo de pesquisa e também tem um podcast, eu estou tentando encontrar o nome dela aqui, mas uma pesquisadora falou assim que a gente tem que lidar com isso como... Ela faz o grupo que ela estuda, ela faz uma comparação ao crime do tráfico, né, a drogas. Então, ele falou assim, olha, você tem o produtor da droga, né? Então, você tem o intermediário e você tem o usuário. Então, você também não pode responsabilizar só o usuário, ou a pessoa que está, né, compartilhando, aquela que está passando para frente, a gente né? tem que ver quem está produzindo e quem está traficando mesmo, né? E a mesma coisa acontece com a informação, né? Então, a gente tem que diferenciar um pouco, né, o usuário e do produtor. Agora sim, eu quero passar para a Gisele, a gente vai mudar só um pouquinho o perfil da nossa conversa aqui, né? O ponto da nossa conversa. E eu queria saber o seguinte, colocando agora o meio político na mesa, né? O que os parlamentares querem quando eles te procuram com as suas redes sociais? O que eles querem que atraia o cidadão para o voto? Aquele que está ali vendo o que o parlamentar está produzindo ou deixando de produzir, ou que ele quer produzir nas mídias sociais. Tá, nós temos 2 pontos a tratar aqui. O que eles querem e o que eles precisam. E aí a gente precisa passar por uma educação também do político. Por quê? Nem sempre eu consigo atender um político quando ele chega, né, naquilo que ele quer. Por exemplo, ele quer aumentar o número de seguidores. É isso que ele quer. Mas ele precisa antes passar pela compreensão. E eu vou falar dos 3 pilares que são necessários trabalhar, que é o que as pessoas querem nesse momento, que é o que as pessoas estão pedindo. Então, a gente tem que saber diferenciar o que um político quer e o que ele precisa para ser realmente representante de uma parcela da população. Eles se preocupam mais com os seguidores ou com o engajamento? Porque a gente sabe que são 2 coisas completamente... Elas se complementam, mas, assim, para quem quer resultado nas redes sociais, influenciam, né? Depende Seguidor não dia, é engajamento, né? Depende do dia, Pedrita. É porque, às vezes, eles acordam e falam assim, meu número de seguidores caiu, e não sei o quê. Aí, no outro dia, a gente publicou uma coisa, aí tem que fazer uma gestão de resposta muito efetiva. Eu já vou falar desses pilares para você. E aí, eles falam, meu engajamento, e não sei o quê. Ou publicou uma coisa, não teve muito comentário, meu engajamento caiu. Então, depende do dia. Você nunca sabe. Mas gira nessas 2 coisas, que é engajamento e número de seguidores. São essas 2 coisas. Porém, é necessário que se faça um trabalho antes. E esse trabalho, ele é baseado num tripé. E aí, é aí que eles se pegam. Por quê? Eles pensam que... mídias sociais, eu diferencio rede social, no quesito digital, eu diferencio rede social de mídia social. Né? A mídia, eu trato ela como uma mídia. A rede é conversa. Então, eu tenho que trabalhar também considerando isso. E aí, eu tenho que fazer marketing político, a comunicação política, principalmente num parlamentar que tem vigência de mandato, que precisa fazer a comunicação política, e a marca política. E o que muitos querem, quando eles pensam só em seguidor e em engajamento, é o tal do marketing político. E esquecem que precisam construir a marca, porque é a marca que a pessoa vai olhar e vai se identificar. Quando você olha, todos somos marca, né? Todos somos. Eu cheguei aqui, eu conversei com a professora Mônica, eu conversei rapidamente com a Naomi, e elas já me passaram a marca delas, que vai além das especialistas que elas são. Então, tem muitos políticos que esquecem isso e acham que é só modinha ou que é só o marketing político, e não é. Então, eu preciso trabalhar o marketing político, a comunicação política, porque é ela que também vai trazer autoridade, e a marca política, que é isso que as pessoas querem ver. E às vezes as pessoas querem ver mais marca, ou seja, mais autenticidade do político,
para poder se identificar com ele, do que o próprio marketing político. E aí o político tá lá querendo só marketing, aumentar seguidor e engajamento, mas não quer nem conversar com as pessoas. Ele não está se vendendo da maneira adequada, né? Exatamente. Não é nem se vender, é se mostrar. É Sim, realmente sim. se mostrar. Uhum. A política não mudou, Pedrita, não mudou. Só foi transferida para uma outra plataforma. Então eu sempre falo pro político, você sabe tudo. Você sabe tudo, só que você tá com medo de mostrar. E é aí que pega a coisa, entendeu? Note que eu fico mais sanguínea, né, quando eu vou falar essas coisas. Mas é assim mesmo, quando a gente tem paixão pelo que estuda, pelo que trabalha, a gente mostra realmente Mas essa... deu para entender? Você acha que o pessoal que está ouvindo aí, que está vendo a gente, será que deu para pegar isso? Que não é só marketing. E eu tenho levantado muito essa bandeira, que não é só marketing político que se trabalha hoje. Você tem que trabalhar a comunicação. E a comunicação vem muito do que a professora Mônica falou, do que a Naomi falou, com responsabilidade. E também a marca política. Sabe? Me cita só um exemplo, assim, só para que as pessoas que estejam do outro lado assistindo, elas tenham um exemplo prático do que é uma ação de marketing político e do que é uma ação de marca. Tá, o marketing político, ele sempre vai pedir uma ação. Ele sempre vai... O marketing, vamos tirar o político. O marketing, ele sempre tem um intuito de promover uma ação na outra pessoa. Uhum. Ou seja, quando eu peço para curtir, para comentar, quando eu peço para participar da minha lista de transmissão, quando eu peço para olhar o site ou para ver as propostas, eu estou fazendo marketing. Uhum. Quando eu vou comunicar uma ação, quando eu vou comunicar um projeto ou um resultado de um trabalho, eu tenho a comunicação política. Entendi. E a marca política é muito promoção de valores. Eu vou pegar algo e vou falar sobre aquilo baseado na minha perspectiva. Eu vou falar um pouco quem eu sou, no que eu acredito, por que eu estou na política. Isso é promoção de marca. Eu vou mostrar ali a minha família, quem são as pessoas que estão próximas de mim. Né? Agora, Até isso no que eu não tudo tem que acredito. ser checado também, né? Porque não adianta trazer uma roupagem para enganar o oponente. Mas cai fácil. Políticos que têm carreira trabalham de certa forma. E outra coisa, a marca pessoal, a marca política é pessoal. Então eu não posso chegar e falar assim, não é isso daí. Né? Tem muitos políticos que constroem uma marca política, nem sempre baseada na verdade. Mas aí é a verdade dele. Né? Eu não posso chegar e tentar desconstruir, porque às vezes eu vou ser atacada por tentar desconstruir. A gente já viu isso acontecer. Né? Eu vejo o olhinho ali da Naomi. Então é isso. Então a marca é promover os meus valores, o que eu acredito. Então quanto mais forte for essa marca, e marca promove o quê? Promove algo muito importante, que é comunidade. Hoje, quando a gente fala em rede social, a gente tem que falar em construção de comunidade. Tem um monte de político que tem comunidade fora das redes. Eu mesma fiz uma campanha em 2022, que a gente fez só pelo WhatsApp. Você olha na rede dele, você fala, Gisele. E ele foi bem votado na Assembleia Legislativa do Paraná, fora das redes, porque ele tinha comunidade. Então, a ideia é essa. O político ele tem que entender que tem que trabalhar nesses 3 pilares para ter resultado. Tem que entender o seu público, né? Ali é onde é que ele tem que atuar mais forte, Construir né? comunidade, não é só entender, é construir a comunidade. Sim, eu entendi. Naomi, vamos começar com você de novo aqui, então? Claro. Como é que as campanhas políticas, e principalmente as municipais, né? Porque nós estamos nesse pleito agora de 2024, como que elas mudaram com essa ascensão das mídias digitais? Bom, nós tivemos realmente no âmbito municipal, a gente percebe maior dispersão da comunicação. E o que isso significa para resultados eleitorais e para propaganda eleitoral? Significa que pessoas que não têm alguns critérios que configuram para pessoas um maior impacto, uma maior facilidade de chegar a outras pessoas, como família na política, como nomes famosos vinculados a empresas, recursos financeiros capazes de serem investidos. Se você não se enquadra nessas caixinhas que acabam podendo te dar uma vantagem nesse jogo, as redes sociais puderam trazer essa possibilidade de entrar no debate público, de incomodar, de conseguir aglutinar pessoas ao seu lado simplesmente, justamente pela sua marca, pelo aquilo que você fala, pelo aquilo que você acredita. Então, essa possibilidade de criar uma carreira e uma trajetória política, ainda que não eleitoral. Por que eu digo isso? Muitas das pessoas que acabam depois concorrendo, primeiro criaram essa trajetória. Primeiro criaram esse nome. Não tinham esse intento no início. É difícil você virar e falar, bom, agora eu quero sair para vereadora e por isso eu vou começar uma plataforma. Vou começar...
A gente normalmente pode não é até usar assim. um exemplo bem claro, assim, aí eu vou usar, porque é a nível federal, né? Que é o exemplo daquele deputado federal que é de Minas, o Nicolas Ferreira. Ele era um Ele vereador de exatamente. Belo Horizonte e ele teve uma ascensão meteórica nas redes sociais por conta do seu posicionamento político e ele acabou sendo o candidato mais votado em Minas Gerais para deputado federal, né? Então, quer dizer, ele teve uma ascensão, obviamente, primeiro ele teve uma ascensão para se tornar vereador e depois, sim, para se tornar um deputado federal. Ele não era do meio político, né? Eu acho que a gente pode ter um equilíbrio na mesma balança, assim, ideológico, que é pensar Erika Hilton. Qual é a Sim. probabilidade de nós termos uma travesti negra, deputada federal, que realmente é um dos maiores nomes hoje, quando se trata de número de projetos de leis, de falas na tribuna. Você dificilmente teria essa possibilidade se não fosse o engajamento que dá credibilidade. A grande questão da representação política é que aquela pessoa foi votada e ela está legitimamente ali, pela representação, pela proporcionalidade, mas enfim, ela está ali legitimamente. E ela estar ali dá uma credibilidade porque tem pessoas que ela está representando. Essa é a nossa linha de raciocínio de como funciona o sistema proporcional e a nossa democracia. Mas o que as redes sociais fazem antes dessa pessoa chegar ali é dar uma credibilidade a partir dos números de seguidores, a partir do engajamento, a partir de comentários. Quando você vê que várias pessoas estão ali concordando, defendendo, fazem questão de compartilhar o que aquela pessoa está falando, significa que antes dela receber o voto, ela está recebendo organicamente, às vezes, eu digo organicamente mais no início do período das plataformas sociais, mas ela recebia um apoio e ela criava comunidade sem que ela tivesse esse conhecimento prévio, sem que ela tivesse essa experiência familiar. Então, para o âmbito municipal, e aí a gente vai, principalmente nos municípios de interior, aqui, a região metropolitana de Curitiba, não perdeu a importância, como bem disse no VT, não perdeu a importância a propaganda de rua, a propaganda analógica, o panfleto, o flyer, essa caminhada, o ir à feira, mas quando você tem a possibilidade de gravar um vídeo, de fazer um material que pode ser a única vez que aquela pessoa vai ver o seu rosto, vai saber o seu nome, você tem a chance de gerar um impacto que antes você não tinha. É que você está amplificando, na verdade, né, o alcance de uma campanha. Por exemplo, fazendo um contraponto aqui. As redes sociais estão ali, você está ali o tempo todo alimentando o seu Instagram, mandando vídeos pelo WhatsApp, TikTok, enfim. E ali o cidadão, o eleitor, ele está consumindo o tempo todo. Vai estar entregando para aquele cidadão que está te seguindo. Ou mesmo que não te siga, se viraliza, vai estar ali e uma hora vai aparecer na timeline. Agora, na propaganda eleitoral, na televisão e no rádio, você, dependendo do partido que você esteja, você nem vai aparecer. Você não vai falar nada, vai estar só o seu nome e o seu número ali e pronto, acabou, né? Mas sabe o que impacta mais as eleições municipais? Uhum. É o fato de que, se a sua propaganda no meio digital não corresponder a quem você é na vida real, alguém vai saber. Exato. Você está tão próximo, você está num âmbito tão particular ali, que sempre tem alguém que conhece fulano, que sabe quem é ciclano, que sabe qual é o seu currículo, sabe qual é a trajetória, sabe qual é a sua personalidade, sabe qual é o seu caráter. Então, no âmbito municipal, você tem que ter um maior equilíbrio sobre quem você é nas ruas, quem você é na cidade, porque é uma coisa, quando você pensa numa candidatura a deputado federal, à presidência, que você não imagina que você pode sentar e conversar com aquela pessoa. Mas no municipal, as pessoas têm essa sede desse engajamento cidadão, ainda que política possa parecer aversiva ou estar sendo demonizada, política faz parte de quem nós somos enquanto seres humanos. Fazer política é imanentemente humano. E essa vontade de sentar e conversar com alguém que está falando ali na tribuna sobre aquilo que diz respeito ao seu dia a dia, à sua rua e ao seu bairro, principalmente quando você discorda daquela pessoa, é uma necessidade. Tem muitas pessoas que trabalham, por exemplo, aqui na Câmara, que eu discordo, mas eu respeito, porque eu vejo um trabalho sério, eu vejo um trabalho que é realmente empenhado, e a gente discorda em posicionamentos. E há outras pessoas que eu concordo, de vez em quando tem uma agonia da forma como trabalham. Então, é ter essa consciência que a política ela precisa ser construída. E no âmbito municipal, se as suas redes sociais, se as suas propagandas, se as suas plataformas não corresponderem a quem você é no dia a dia, na rua, se você não tem esse contato, não gera o mesmo resultado eleitoral. Não. Isso é marca política, você entende? Eu tenho que ser coerente. Eu acho que a grande questão da marca política, do que você falou, é ser coerente. Porque se eu construo, aí a gente fecha aquele ponto que a professora Mônica falou. Mas tem que ser verdade. Tem que ser verdade. Tem que ser verdade, mesmo às vezes não sendo verdade, quando a pessoa vive aquilo fora e dentro. Né? E como romper as bolhas neste caso? Porque ali, né, a gente falou já, o próprio algoritmo vai selecionando. E como romper as bolhas para uma pessoa que justamente quer se mostrar, quer
trazer essa marca, né, para outras comunidades? Tá, que eu vou aqui sair um pouquinho do direito, sair um pouquinho, inclusive, da academia, mas trazer minha experiência, que eu trabalho há muito tempo com movimentos sociais, sociedade civil organizada, especialmente questões de gênero, de raça e LGBTI. A melhor forma de sair da bolha e romper essas bolhas é sair da própria. Então, não adianta, às vezes, muitas pessoas têm uma participação acirrada em todas as audiências públicas que acontecem. Mas elas só vão para audiências públicas os temas que dizem respeito. Você precisa, às vezes, ir para uma audiência pública que você não iria, que você não tem tanto gosto. Porque é a única possibilidade que você tem, justamente de falar também o que foi dito no VT, de conquistar a escuta. Disputar esse ouvinte, disputar a atenção. É muito difícil e tem sido muito estudado como, mais do que a possibilidade de falar, a rede social ela exige que nós saibamos como conquistar a atenção para que as pessoas ouçam. Falar sem que alguém escute, ela acaba sendo inócuo. Então, ir em audiências públicas diferentes é um estilo. Nós tivemos o exemplo do presidente Lula, que quando, durante a campanha eleitoral, foi no Podpah. Ou seja, ele foi numa plataforma, num podcast, nesse meio, esse veículo que não era usual, que não é muito tradicional de políticos que tem uma trajetória mais antiga, mas para falar com um povo, uma população jovem, com um eleitorado jovem. Então, saber aonde está a atenção do grupo e do público que você almeja te obriga a sair dessa zona de conforto e ir até ele. Se a pessoa que está ali, candidata, candidato, pré-candidata ou pré-candidato, não estiver disposta a ir até onde está a atenção, dificilmente ela vai romper a bolha. Agora, a gente também tem que pensar no eleitor, né? Quer dizer, será que o eleitor consegue discernir e observar essas outras propostas que se apresentam, né, na sociedade mesmo? Eu acho que isso é prática. É igual o jantar de Natal. Se você sempre tem aquela pessoa da família que começou a falar e antes mesmo de você ouvir sobre o que ela está falando, você já deu aquela... não quero. Você já tá... Pelo quê? Pela trajetória que tem, né? Pelo tempo que tem de costume. Mas, vai passando jantar de família, e você acostumou com aquela pessoa. E vez ou outra, às vezes, você pode escutar alguma coisa e ficar surpresa porque aquela pessoa falou algo que te interessou. Nem que você que tenha concordado, mas que foi bem embasado, que foi bem argumentado, e você fala, olha só, estamos melhorando. Então, é um pouco de prática, é um pouco de vencer esse receio inicial e também saber como falar. Se eu estou aqui, proposta com esse compromisso democrático inerente, eu não consigo sentar com alguém que discorde de mim, escutar e fazer com que aquela pessoa me escute, eu estou falando no passo primário. Falando em bolha, nós temos duas questões. Aí eu penso como estrategista, né? Sempre que me vem essa pergunta, como é que eu faço para furar a bolha, para sair da bolha? Porque quando você sai da bolha, você também tem que estar disposto a levar porrada. Você tem que estar disposto a receber crítica, a saber gerenciar e tal. Então, eu sempre faço a pergunta, né, para os políticos que eu atendo. Você quer sair da bolha realmente ou você quer ampliar a sua bolha? Não, veja bem, né? O que normalmente eles querem é ampliar a bolha porque é mais gostosinho, é mais confortável, é mais controlado, né? Então, o sair da bolha, o político ele também tem que estar ciente, porque quando você me deu o exemplo do Lula no Podpah, ele recebeu muita crítica. E ele deu, não vou dizer que ele deu munição, mas assim, eles pegaram trechos e distorceram aquilo, mexeram com aquilo. Então, eu tenho que estar muito bem preparado e eu tenho que ter uma equipe de gestão de resposta para poder combater isso. E nem todos os políticos estão dispostos. E é muito da exigência do cargo, né? Para a candidatura à vereança, normalmente nos municípios, você não precisa romper a sua bolha. Se você só ampliar a sua bolha, o seu resultado, o seu sucesso pode ser garantido. E trabalhar bem a sua bolha também, né? Sim. Porque assim, a gente percebe, por exemplo, no ano eleitoral, a própria postura dos parlamentares em plenário já muda. Ele fica mais incisivo, ele fica mais participativo. Chama atenção. Quem é oposto à prefeitura, por exemplo, né, começa a bater mais na gestão, né? Quem é do lado da gestão começa a defender ainda mais a gestão, porque tem a base, né, ali para poder trabalhar, enfim. As coisas vão caminhando de acordo com a necessidade mesmo, Mas, né? em compensação, se você vai estar aqui em Curitiba ou em outros municípios concorrer ao cargo majoritário, concorrer à prefeitura, você precisa romper a bolha. Se você não romper a bolha, você não bate o número de votos necessário para chegar a um segundo turno ou até para vencer um segundo turno. Então,
a sua necessidade tem que estar muito bem estabelecida com objetivos do que se quer em Não, e campanha. tem outra coisa, você vai puxando aqui, eu vou lembrando também. Às vezes a sua bolha é tão pequena que não elege, então você tem que ver também qual é o tamanho do seu público. Por exemplo, se você é um parlamentar que a sua bandeira é temática, eu trabalho com uma bandeira temática ali de defesa da causa animal. Hoje eu tenho público para isso. Só que se eu trabalho com uma outra bandeira temática que eu não tenho, aí eu tenho que romper a bolha, porque eu não consigo ampliar essa bolha. Existe bolha que é tão pequenininha. Então, também tem essa questão. Nossa, bolhas daria um podcast só para falar sobre bolhas. Que é tão gostosinho, mas às vezes tem que romper. E antes a gente falava de tribos, né? Assim, agora são novas nomenclaturas. É o termo, uma realidade, né? O termo da Por causa moda. do algoritmo. O algoritmo Sim, trouxe o sim, termo. Eu vou aproveitar só esse momento para dar algumas advertências, que é o meu papel também como advogada de espalhar essa parte de conhecimento. Então, você está ali, está pensando como romper essa bolha, está pensando nas redes sociais, mas algumas coisas não podem ser feitas. Uma das coisas que não podem ser feitas durante o período tanto de pré-campanha quanto de campanha é impulsionamento de campanha negativa, de propaganda eleitoral negativa. Então, esta forma de ingerir no debate público digital é vedada pela legislação. Outras formas que também são vedadas pela legislação. Propaganda em rede social ou ambiente físico, mas aí também no rede social, de pessoas jurídicas. Você não pode, de forma alguma, fazer propaganda através de pessoas jurídicas, não pode receber doação de pessoas jurídicas, sejam elas financeiras ou estimáveis, então através de bens de pessoas jurídicas. Tudo isso precisa ser muito bem acompanhado para que não recaia em ilicitude. E, por óbvio, qualquer manifestação que possa vir a ser considerada injúria, calúnia, ofensa à honra de uma forma mais grave, porque a gente sabe que, pelo menos no discurso geral da população, ela tem esse direito essa possibilidade de ser mais crítico e assíduo. Então, tomar esses cuidados para que você não acabe sendo tanto derrubado da postagem, como sancionado com multa. Enfim, são cuidados importantes. Então, olha só, gente, o nosso primeiro bloco foi além do que a gente já estava programando. A gente conseguiu abarcar vários temas aqui dentro das redes sociais. E eu quero passar agora para a continuidade do VT, né? A gente rodou a primeira parte do VT aqui no início do primeiro bloco. E a gente agora vai rodar a segunda parte dessa entrevista da Michelle Estival com o Fred Perillo. Roda pra gente, por favor. E aí, essa questão de você responder nas redes sociais, para quem está do lado, né, o eleitor, ele vai comentar, vai interagir, e já é uma forma dele perceber como é que ele vai ser tratado se aquela pessoa for eleita. Ele respondeu, ele não respondeu, é uma forma de termômetro para quem está do outro lado analisando, julgando se aquela pessoa vai ser uma pessoa bacana para o mandato, se ele realmente responde às críticas, se ele não consegue lidar com haters, se ele responde dúvidas. Exatamente. Você usou a expressão correta, é um termômetro, né? Se essa pessoa, na rede social, ela não é interativa, ela não responde, não tira dúvidas, a relação no mandato tende a ser parecida. As redes sociais, e quando a gente fala rede social, gente, não é só Instagram, Facebook, TikTok, se bem que o TikTok não é uma rede social, a gente confunde muito, o TikTok é uma rede de entretenimento. O WhatsApp, ele é uma ferramenta digital, que não é uma rede social, mas funciona mais ou menos como. Elas trazem grandes oportunidades e grandes ameaças, né? As oportunidades são várias. Capilaridade, possibilidade de engajamento, trazer o eleitor para perto do mandato, no caso de um vereador, um deputado, mas os perigos também são muitos, né? Não dosar os posts, exibir coisas que não deveria, embora a gente saiba hoje que é preciso mostrar um pouco mais do que o trabalho. Não dá para um vereador, por exemplo, ter uma rede social falando apenas do trabalho dele como vereador. É preciso dar um pouquinho da vida pessoal. Para a democracia, é um avanço? Fake news, gente, existe desde que existe a humanidade. Essa expressão do fake news foi popularizada pelo Donald Trump, mas se fazia fake news há 30 anos atrás, por exemplo, nas campanhas, o pessoal rodava carta apócrifa no mimeógrafo, o pessoal nem sabe o que é isso, rodava ali e jogava na porta das sessões de votação. Era o jeito de fazer fake news naquela época. Quem fazia isso, né? Fake news, gente, é condenável, não se pode fazer. Fred, a gente vai encerrar por aqui a conversa. Foi uma conversa curta, mas foi uma conversa muito ilustrativa. A gente conseguiu entender bastante dessa questão das redes sociais. Eu agradeço a tua participação e a gente fala mais vezes em outros podcasts aí. Eu que agradeço, sempre que eu posso falar sobre o tema, eu falo. Parabéns pela iniciativa do podcast em qualificar as pessoas, trazer informação, né? Quanto mais a gente debater o tema, mais
mas será melhor compreendido. Estou sempre à disposição. Gente, e os efeitos da tecnologia para as eleições, né? A gente quer falar um pouco agora sobre o cidadão em si, na época da eleição. Perguntando para a Mônica, ao que ele deve ficar atento nas redes sociais nesse período? A tudo que agrada muito, desconfiar. Sempre, né? Mas não, ele tem que ficar atento se não é uma informação que veio de uma fonte duvidosa, né? Se tem procedência. E a gente sempre fala, né? Desde aquelas mensagens que chegavam por e-mail, né? Eu lembro do meu pai, quando era vivo, ele falava assim, nossa, chegou isso. Olha só que absurdo. Eu falava, pai, você leu isso nos jornais? Porque se tiver alguma verdade, os jornais vão ao menos repercutir. Se não tem essa repercussão, né, ou não tem é porque é mentira, não vale. Então, e isso era lá, né, lá quando começou o e-mail, tá? Então, e hoje é muito mais rápido, mas é muito mais rápido, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Também não sair compartilhando tudo que recebe. Porque além de você ser responsável, né, por eventuais tragédias, e a gente sabe que pode ter consequência, você tem que saber da tua responsabilidade como sujeito receptor. Então, desconfie da informação, observe, toda fala, todo discurso é ideológico, né? Toda mensagem tem uma ideologia. Então, a gente, claro, não é fácil a gente ler isso tudo, perceber, mas lembrar que tem uma intenção por trás daquilo, né? Então, saber desconfiar. Eu acho que saiba desconfiar, né? E não só nas mensagens que você recebe pelas redes sociais, é que o tema é esse, né? Mas as mensagens que você recebe no seu grupo de amigos, né? Nas comunidades que você frequenta. Então, a gente tem que saber quem está falando, como está falando, né? E avaliar a lógica de quem está falando. Até porque essas mensagens, elas podem causar, elas têm várias causas, né? Tem desinformação, causa medo, né? Leva a pessoa a agir de uma forma como que ela não agiria. Por exemplo, lá na época da Covid, quando começou a faltar, acho que papel higiênico no supermercado, gente. O que tem a ver alguma coisa com a outra, né? Pedrita, um outro estudo que eu desenvolvo na universidade é justamente a mídia e o medo, né? A amplificação do medo pela mídia. Uhum. E a gente estuda do começo dos anos 2000 para cá, então a gente pensava muito assim na imprensa como amplifica o medo. Então a gente tem medos derivados, tá? Porque assim, é um medo que você não necessariamente viveu, né, próximo. É algo de que você tem medo de algo que você ouviu falar. Então, por exemplo, eu ouvi falar que vai faltar papel higiênico, vou sair correndo comprar. Vai faltar combustível. Lembra da crise dos combustíveis também, na greve dos caminhões, né, dos caminhoneiros? Também faltou combustível porque todo mundo tinha medo de ficar sem um direito fundamental de ir e vir, né? Então, isso, a mídia amplifica isso, porque ao contar a verdade incomoda, né? As notícias incomodam. Então, ao saber de determinado aspecto, o público tende a, né, se defender, né? Então, às vezes, é o medo de ouvir falar. E isso é muito utilizado, porque você sabe que vai causar um transtorno, né? Então, olha, em crises de violência, a gente... Olha o que o medo faz com a gente, né? Vamos morar entrincheirados dentro de condomínios, né? Vamos frequentar espaços fechados para não ficar expostos, não vamos viajar para tal lugar porque é muito perigoso. Então, o medo controla a gente. E é necessário, o medo é necessário. Agora, não pode ser algo que provoque uma limitação. Você tem que saber diferenciar. Então, a gente também, as notícias falsas, conteúdos enganosos, costumam lidar com isso também. Provocar
aquilo que atingir, né, algo que vai desestabilizar o seu cotidiano, né? Então, normalmente a gente tem medo do nosso patrimônio, né? Ah, não, olha, você viu falar que se determinada posição política vencer, você vai ter que contribuir para, né? Ameaça a ordem pessoal, a familiar, a tua estabilidade e a própria trajetória de vida, né? Isso, o medo é muito usado comercialmente mesmo. Eu acho que até desviei um pouco do assunto que você me perguntou. Não, tá tudo dentro do assunto aqui. E aí as mídias sociais, elas amplificam com maior rapidez ainda, né? Gisele, como é que vocês buscam construir a imagem de um político? A gente sabe que a rede social é uma maneira de moldar uma realidade. E até uma imagem própria mesmo daquela pessoa que é candidato. Você já começou a falar disso, falando da construção de uma marca, né? O que o político quer com as redes sociais em termos de imagem? Certo. Eu acredito que não tem não tem como fazer uma construção no digital se não existir uma construção fora. E aí a gente pega o gancho que a Naomi falou. Eu preciso ter conteúdo fora. Eu preciso que o político seja ativo. Que ele tenha a consciência de que eu só consigo levar para o digital a longo prazo. A curto prazo é fácil. Boto ele aqui num ambiente controlado, como o que nós estamos, gravo uns vídeos e pronto, acabou. Sim. Mas pensando na construção realmente de uma marca, e a marca, ela gera o quê? Ela gera confiança. Só que para eu construir isso, eu preciso gerar familiaridade. Uma coisa que eu bato muito, inclusive eu defendo muito, publicação diária de um político, porque gera familiaridade. E a familiaridade gera confiança. Então, para eu construir, né, essa plataforma do político para que ele tenha o que é o maior ativo de um político hoje, que é a confiança, a credibilidade, eu preciso passar por isso. Ele precisa entender que ele precisa produzir conteúdo, ele precisa se ver como um produtor de conteúdo digital, porque às vezes ele quer que a equipe faça tudo para ele quer viver no card, e hoje card está cada vez mais em desuso. A gente está indo para uma era do feito à mão, sabe? Do eu que fiz. As pessoas, elas querem ver isso. O que as pessoas querem? Elas querem ver verdade. É aquela história do feito antes do que perfeito, né? Você faz, não preocupa com a estética, apenas faça, né? Ontem eu botei um card no meu Instagram falando justamente sobre isso. Que card bonito, não é card bonito. Ele tem que cumprir uma função. Ele tem que cumprir uma função. Não precisa, às vezes você tem um card maravilhoso, um carrossel maravilhoso, que daria muito bem para virar um blog. Mas tem muita coisa. As pessoas, foi falado aqui já da economia da atenção. As pessoas, elas estão com a atenção cada vez mais reduzida. E o político, ele não concorre com outro político. Ele vai concorrer com o Whindersson Nunes, ele vai concorrer com a blogueira, ele vai concorrer com a tia, com a avó nas redes sociais. É isso que as pessoas querem ver. Então, a gente tem que se inserir no dia a dia das pessoas, para gerar essa familiaridade, para que a gente tenha o que é mais precioso hoje nas redes sociais. Que é a atenção. Que é a atenção. E deixa eu te trazer um dado aqui, que eu acho que é bem interessante, porque tem muito político que me pergunta isso. Adoro dados. Quais são as redes sociais que um político deve apostar? E aí eu trago uma pesquisa da Mobile Time, que foi feita agora em abril, então é uma pesquisa recente, de onde o brasileiro está. E aí nós temos duas redes sociais que provavelmente já deve estar na mente de vocês. Uma nem é rede social. Mas o Instagram hoje é onde o brasileiro mais... E essas duas redes estão na home screen, ou seja, na primeira tela do brasileiro. E se vocês abrirem aí, eu tenho quase certeza que vai estar. A primeira é o Instagram, que é onde Já vou fazer meu teste, pode falar. Que é onde o brasileiro passa mais tempo. Então, ele passa mais tempo no Instagram hoje. Ó, já deu check aí. E a segunda é o WhatsApp, que é onde o brasileiro mais abre ao longo do dia. Então, eu tenho essas duas redes e eu chamo de... que a gente tem que combinar e fazer uma estratégia WhatsApp. E aí, a gente precisa trazer as pessoas... Qual que é a função de uma rede social de um político? Além de comunicar, além de fazer todo o marketing, é tirar as pessoas de lá, para levar para as redes dele, mais próxima. E o Instagram é maravilhoso. Tem muito político que hoje não trabalha no Instagram, que é uma forma muito próxima. Rede social é praça pública. Instagram é o café, WhatsApp é o café na casa do eleitor. Então, eu consigo falar diretamente com você. Se eu pegar o seu Instagram, o seu WhatsApp, eu vou falar diretamente com você. Se eu começar a te seguir, você começar a me seguir, nem sempre você vai ver uma coisa minha. É bem difícil entregar, inclusive, né? Hoje em dia, o algoritmo tá tão ali mudado
que pessoas que produzem, às vezes, todo dia não aparecem na sua timeline. Por isso que eu falo de mídia. Por isso que eu falo de mídia. O político ele não pode pensar só em rede social, mas em mídia social. E quando eu falo em mídia social, eu falo em anúncio político, para eu poder aparecer e ampliar essa bolha. É isso. Mas o que as pessoas querem ver hoje é verdade. Elas querem ver trabalho e elas querem pensar assim, olhar assim e falar, poxa, eu gostei do casaco da Pedrita. É tão... Olha, o casaco da Pedrita tá combinando com o da Naomi. Poxa, eu ficaria com um look legal. Eu usaria, sabe? Eu usaria, então eu já me identifico. E é isso que as pessoas querem ver, que antes não dava para mostrar. Não dava para mostrar o político com a família, o político fora da política. É isso que as pessoas querem ver. Por outro lado, o Instagram e o WhatsApp também são as maneiras de maior propagação, né, de conteúdos enganosos, né? Sim. O eleitor, nesse caso, o político pode usar, mas o eleitor tem que ficar muito mais atento ao receber essas informações por esses meios, canais, esses né? canais. Isso. Naomi, pode tudo em campanhas eleitorais no mundo virtual? Quais que são os limites hoje dentro das mídias digitais para a democracia em tempos de eleição? Bom, já comecei falando que não pode impulsionamento de propaganda negativa. Sim, você já começou com as dicas, né? Detalhes que são importantes tanto para pessoas que estão aí se colocando como opção de voto, mas também para o eleitorado como um todo, gente. Tem coisas que, por exemplo, se você impulsiona uma propaganda negativa, uma postagem própria sobre alguma candidatura que você desgosta, isso também é vedado, independente de você ser um agente eleitoral propriamente dito ou não. Então, você pode ser, inclusive, processado, sua postagem vai ser derrubada, tudo isso acontece com frequência. A propaganda eleitoral, que é aquela que realmente é regulamentada, que possui a sua... regulamentada por resolução do Tribunal Superior Eleitoral, pela legislação eleitoral, ela não é apenas aquela propaganda que faz pedido de voto. Ela não é apenas aquela propaganda que faz pedido de não voto. Ela é toda a manifestação, toda aquele conteúdo que tem relevância eleitoral, que pode ser considerada em prol ou contrária a alguém, algum agente eleitoral, partido político, federação, enfim, mas também que importe para a Justiça Eleitoral, principalmente aí desde 2022, como as desinformações sobre a integridade das eleições. Então, manifestações que atentem contra a integridade e a legitimidade das urnas eletrônicas, do voto eletrônico, elas são vistas, e eu não vou dizer que elas vão ser sancionadas direto, porque, obviamente, o processo depende muito mais que isso, mas elas são vistas como manifestações de alto risco. Manifestações de alto risco são mais suscetíveis a receber processos, a ter a postagem derrubada ou a ser sancionada pela Justiça Eleitoral. A derrubada da postagem, essa suspensão da postagem, ela não acontece apenas por decisão judicial. Ela pode acontecer direto por políticas da plataforma. Então, você vê aí, pela parceria que a Justiça Eleitoral desempenhou com algumas plataformas sociais, como é o caso do Instagram, era o caso do Twitter antigamente, do X não, é o caso do WhatsApp. Você tem políticas internas de como agir durante o período eleitoral, que pode fazer com que a sua postagem seja suspensa muito rapidamente. Se ela tiver ali um conteúdo, se ela está mais, se ela for advertida, se ela for denunciada, isso pode fazer com que, sem qualquer ingerência da Justiça Eleitoral, sem um processo específico, sua postagem seja derrubada. Então, atentar para as políticas de conduta de cada plataforma, que ficam disponibilizadas, atentar para os avisos das plataformas que já colocam. Você vai ter uma bandeirinha no período eleitoral de, este é um conteúdo eleitoral. Este foi um conteúdo pago por fulano de tal, porque é uma propaganda eleitoral. Esse tipo de medida é um compromisso democrático, é um compromisso direto dessas plataformas de respeitar como funciona a sociedade. Então, tá bom, se o período eleitoral nas vias públicas, ele tem uma dinâmica própria, nas plataformas também deve ter. De resto, a regra é que toda manifestação é permitida e deve ser incentivada. As pessoas devem participar desse debate. Mas esse debate não pode ser ilegal, não pode ser criminoso. Ele tem que ser feito com responsabilidade. Muitas, por exemplo, manifestações, elas não são vedadas pela legislação eleitoral, mas são vedadas pelas políticas de ética e conduta de empresas. Então, você tem um limite de como pode agir um juiz, uma juíza, uma promotora de justiça, que vão acabar enfrentando sanções, medidas administrativas.
Você tem, por exemplo, grandes empresários, pessoas que representam ali as suas instituições, também precisam de uma conduta mais restrita. Mas quem impôs esse dever não foi a legislação eleitoral, foi a própria ética daquela empresa, daquela instituição, de como devem se portar os seus representantes. Por que eu digo isso? Há uma certa confusão quando você tem uma pessoa que é muito a cara de um negócio, há uma certa confusão da identidade dessa pessoa com a identidade deste negócio. E imagine aí, uma empresa que você pensa no nome daquela pessoa e é ela que a representa, é ela que está sempre à frente. Então, uma manifestação da pessoa pode ser confundida com uma manifestação da instituição. E isso pode levar a sanções também. Então, falamos aí de propaganda negativa, falamos de impulsionamento. O impulsionamento de propagandas em geral, propagandas aí defendendo propostas, apresentando propostas, ele pode ser feito apenas por pessoas candidatas e por partidos políticos. Então, eu não posso pagar o impulsionamento direto de uma pré-candidata de meu interesse. As doações eleitorais servem para isso. E as doações eleitorais, elas ficam evidenciadas, né? Que a pessoa consegue acessar quem doou, quanto doou. Isso vai ser fiscalizado posteriormente. O engajamento nas redes, ele deve ser feito de uma forma bem assídua, mas o cuidado para que, mesmo que seja em comentários em redes sociais, você não acabe por infringir a lei com manifestações odiosas. E aí eu vou dar um destaque muito grande, e eu preciso dar principalmente na mesa de hoje, que é sobre a violência política de gênero. Este ano nós vamos ter, e eu tenho certeza que nós vamos ter, porque as campanhas municipais, elas são muito dissipadas, nós temos muitas candidaturas, nós vamos ter um maior acompanhamento da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral para os casos de violência política de gênero. Nós já tivemos a primeira condenação de violência política de gênero, e a violência política de gênero ela pode acontecer com mais frequência durante o período eleitoral, porque nós temos um maior número de candidatas. Então, toda aquela pessoa, aquela mulher que colocar sua candidatura e sofrer violências físicas, psicológicas, financeiras, inclusive no ambiente virtual, ela pode ser processada por violência política de gênero. E é muito comum que você abra uma plataforma de uma mulher ali, candidata a prefeita, candidata a vereadora, candidata a vice-prefeita, e tenha uma leva de comentários de homens que menosprezam sua posição enquanto mulher na disputa eleitoral. Então, esse tipo de conduta, tenho certeza, será muito, muito, muito fiscalizado durante 2024 para as eleições municipais. E precisa ser. Precisa ser. Essas condutas vão ser agravadas se elas tiverem um maior... se elas forem colocadas também com questões de racismo, com questões discriminatórias em relação à religião, em relação à orientação sexual. Então, tudo isso vai pesar e será responsabilizado. E eu acho que essa é uma das grandes... Eu sou muito crítica às restrições que nós temos de tamanho de propaganda eleitoral, de como deve ser feito. Acho que isso não deveria ser tão exigido pela Justiça Eleitoral, particularmente, mas tratando de processos discriminatórios de pessoas que sofrem muito com isso e se afastam do processo eleitoral por essas razões, eu digo que essa é uma medida jurídica muito positiva. Naomi, eu seria muito omissa se eu viesse aqui nesse podcast e não aproveitasse um pouquinho da nossa advogada. Vou te chamar de nossa aqui nessa nossa mesa. Ao dispor. Porque eu falei do WhatsApp. E eu queria que você falasse um pouquinho da questão da LGPD e se pode ou não pode tudo também no WhatsApp, porque eu estou incentivando aqui o WhatsApp, eba! E aí, de repente, eu não falo sobre isso. Então, por favor, me ajude com certeza. ajudar. Tá, cuidados básicos do WhatsApp. Todo e qualquer contato que for obtido para rede de transmissão ou qualquer envio de material próprio de campanha, etc., precisa ter a concordância prévia da pessoa que deu aqueles seus dados, deu seu telefone, deu seu e-mail, e precisa existir um canal que aquela pessoa consiga sair dessa rede. Mesmo que ela, olha, tô aqui, mudei de ideia, não quero mais, ela tem que ter essa possibilidade fácil de sair dessa rede e não receber mais esses materiais. Essas são, acho que, 2 diretrizes básicas da LGPD. Muitas pessoas acreditam que por estarem encaminhando propagandas dentro de um grupo de WhatsApp, isso é um ambiente seguro que não vai ser fiscalizado pela Justiça Eleitoral, porque não está disponível abertamente como outras plataformas digitais. Isso também não é verdade. Não significa que o WhatsApp vai encaminhar o seu material para ninguém. Mas é muito, muito, muito comum que nós tenhamos pessoas nesses grupos que se sentem de alguma forma incomodadas, levam aí o seu celular para o cartório para fazer a ata, ou inclusive fazem a ata digital, e esse material que foi encaminhado em grupos, ele vai poder também se transformar numa prova de processos judiciais. E para esse contexto, grupos,
grupos no geral, né? Como eles têm grande incidência e como o controle a partir de um grupo não permite o controle através de todos, muitas vezes a Justiça Eleitoral pode considerar, à medida do teor das manifestações, que ela foi encaminhada em vários grupos. Então, considerar mais grave aquela manifestação, justamente por essa possibilidade de mensagens instantâneas sistêmicas. Até porque hoje a gente tem um recurso no próprio WhatsApp que mostra quando Se ela aquela foi mídia encaminhada. foi encaminhada com muita frequência, né? Exatamente. O próprio WhatsApp identifica ali, né? Então, o número de pessoas que estão naquele grupo também deve ser cuidado. Muito, muito, muito cuidado com envio de propaganda eleitoral em grupos institucionais. Então, grupos de trabalho, grupos de empresa, grupo, por exemplo, eu faço parte do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. A gente teve o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral aqui em Curitiba no começo de junho. Tivemos discussões muito profundas para tentar compreender quais serão as melhores medidas para 2024. E se eu pego e encaminho uma propaganda, tudo bem que no IPRAD ser meio esquisito, porque só tem advogado eleitoralista lá, vai estar todo mundo ali. Mas se eu mando uma propaganda eleitoral nesse grupo institucional, estando hoje na diretoria, isso pode levar a consequências para o Instituto e para mim. Sim. Então, respeitar os espaços, assim como se respeita no ambiente físico, é muito importante fazer no WhatsApp. Não imaginem, principalmente candidaturas de primeira viagem, que aquele grupo que tem só pessoas ali conhecidas vai ser um espaço que eu posso me sentir mais livre para licitudes. Não é bem assim. Naomi, eu tenho uma dúvida, que eu sempre oriento, e aí você já vai... Se tiver errado, você já me fala. Ok. Né? Eu sempre oriento que o político que trabalha construindo base de dados, né? Ou seja, eu tenho uma lista de transmissão, eu chamo a pessoa para a minha lista de transmissão. Vamos imaginar que eu sou uma vereadora. Não sou vereadora e não estou aqui para anunciar nada. Tá, tudo certo. E o que acontece? Eu sempre oriento que o político, que ele vai fazer essa ação, o chip tem que ser no nome dele, porque aí eu consigo provar para a justiça de que eu sou responsável por aquela base de dados. Não colocar o chip no nome da esposa, no nome de um assessor, no nome de... É correto essa orientação? É uma orientação muito boa, ela dá maior segurança, ela não é necessária. Você pode ter muitas vezes o chip no nome de alguém que é responsável pela sua assessoria. Mas você precisa ter essa relação do responsável, preferencialmente profissional, com a pessoa que está ali como titular da plataforma política como um todo. Na minha concepção, se eu for questionado, eu tenho como apresentar que eu sou responsável, tanto pela linha quanto pela base de dados que está naquela linha. Perfeito. Então, Só é uma outra recomendação também que a gente dá, é que na primeira mensagem, e aí verdadeiramente eleitoral, seja justamente informada para essa pessoa, que caso ela não queira mais estar nessa rede, ela pode sair através de qual forma, ter essa transparência. Sim. Eu acho que essa transparência, inclusive, dá maior credibilidade às campanhas políticas. Eu sei que na hora que você falou a palavra credibilidade, eu acho que ela é um dos marcos quando a gente pensa não só em redes sociais, mas de como funciona a democracia hoje. Hoje, a credibilidade de um veículo de imprensa, ele pesa. Essa credibilidade, ela não se dá sempre por acertar e ela não se dá só por ter um posicionamento político ferrenho, mas justamente pela interlocução que permite com todo um amplo espectro de pensamentos, de ideias, de notícias. Muitas pessoas podem um dia amar a Folha de São Paulo, no outro dia odiá-la, simplesmente porque ela se propõe a esse debate mais amplo. Então, a credibilidade de uma pessoa que está ali se colocando nesse âmbito político eleitoral, ela se dá também por essa transparência de, eu trabalho assim, eu quero que você me conheça dessa forma, se você não tiver interesse, tá tudo bem, e nós estamos entrando nesse jogo, mas se você tiver interesse, eu estou muito disposta a me apresentar como verdadeiramente sou, quais são as minhas propostas, quais são os pensamentos. As pessoas, talvez, de vez em quando, esquecem como jogar limpo pesa positivamente nas outras pessoas. Gente, o papo tá ótimo, mas a gente está encaminhando aí para o nosso limite do programa de hoje, né? Já temos aí 1h10 de gravação. Pedrita, você bota 4 mulheres aqui numa mesa e acha que não ia dar? Mas assim, foi surreal mesmo esse programa. Acho que foi o que eu mais gostei de gravar até hoje. Muito obrigada, Bruno, de novo, pela produção do programa. Até me emocionei aqui com o microfone. A Gisele trouxe a visão da equipe política. A Mônica trouxe como o olhar do cidadão deve se calibrar nesse mundo de hoje. E a Naomi falou sobre as regras e as características desses tempos de campanha eleitoral. Meninas, eu deixo aqui um espaço para que vocês possam chamar o público para ficar mais esperto aí nesse universo que nós estamos debatendo aqui, que é o universo das mídias digitais. Então, eu quero saber que recado que vocês deixam para todo mundo que vai assistir o nosso podcast e vai para as urnas aí no dia 6 de outubro, começando com a Mônica.
Eu queria aproveitar duas expressões que foram usadas bastante aqui, né? Transparência e marca. Todos somos marca e todos devemos ser transparentes. Quando a gente fala de transparência, não é revelar a fórmula daquele refrigerante famoso, não, porque a gente sabe que há um segredo, né? Mas é saber a importância de se manter aquele segredo. Ser transparente a ponto, olha, isso eu não posso revelar, mas dar ao público, né, a chance de saber com quem está lidando. E o público também. Ele também é responsável e ele também precisa saber que tem responsabilidade, tanto ao ler o que recebe, quanto ao divulgar o que acha que deve divulgar, né? Mas, então, assim, para tudo, não só para as eleições, para tudo, sempre desconfie da origem daquela informação. E busque, né, checar com órgãos competentes. Naomi. A minha recomendação é que vocês saibam as regras do jogo. Eu acho que se tem uma coisa que faz diferença durante o período eleitoral, seja para candidatura, seja para cidadão, para cidadã, é saber como essa disputa acontece, saber quais são as armas que podem ser utilizadas por cada pessoa, porque essas ferramentas vão tentar ser utilizadas para influenciar a sua opinião. Elas vão tentar ser utilizadas para influenciar como você pensa, como você está vendo aquela candidatura. E isso não é errado. As pessoas jogam com as armas que têm. Mas quando você está munida das informações suficientes, você consegue ter uma maior facilidade de verificar informações falsas, de saber quando um político, uma pessoa que está ali como candidata, se coloca um processo judicial só para incomodar, só para sair na notícia que ela processou alguém. Às vezes esse processo não vai dar em nada. Às vezes ele não tem possibilidade jurídica de dar em nada, mas a gente sabe o impacto que dá quando se utiliza desses âmbitos que muitas pessoas não conhecem como funciona, não sabem quais são os seus resultados. Então, busca as informações de uma forma segura, saiba quais são os seus direitos, os direitos de outras pessoas, então esteja munida dessas informações básicas jurídicas e, quando possível, quando estiver além do seu conhecimento, procure alguém que saiba. Não tenho a menor medo de perguntar. Eu acho que esse processo democrático de conversa e de aprendizado, o período eleitoral, ele tem que ser essa efervescência de vontades, de desejos, de ideias, de pensamentos. Participe ativamente e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gisele? Eu vou contar um segredo que o político e o assessor devem ter em mente. Leva como mantra. Esse é o meu mantra e eu tô entregando ele para você. Comunicação política tem que ser séria, mas não precisa ser chato. E lembre que o oposto de chato não é o engraçado. O oposto de chato é interessante. Então essa é a dica que eu deixo. Comunicação política tem que ser séria, mas não precisa ser chata. Isso aí. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês três aqui no CMC Podcasts. A visão que vocês trouxeram de 3 áreas diferentes, mas que vão se complementar nesse pleito eleitoral e após as eleições também. A gente sabe que o voto é apenas o caminho, né? A gente também tem que estar ali o tempo todo fiscalizando quem a gente elegeu e também quem a gente não elegeu, né? Porque eles estão ali representando realmente a população, seja numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia, no Congresso, enfim. Essa visão que vocês trouxeram foi essencial, foi essencial para a gente entender que a política se faz também no mundo virtual. Então, a gente precisa ficar de olho. Muito obrigada pela participação. E para você... Viva a democracia. Isso aí, com certeza. Para você que está aí do outro lado, já está correndo para seguir os candidatos de 2024 nas redes sociais? Curta, comente e siga a Câmara no nosso canal aqui no YouTube, também no Spotify. Compartilhe com todo mundo o programa Curitiba Decide para que as pessoas se informem ainda mais sobre as eleições municipais deste ano, sobre o processo eleitoral, sobre o que acontece no pós também da votação das urnas. Fique ligado no próximo episódio que tem muita coisa vindo por aí. Esse foi o 3º, teremos aí mais 12 episódios pela frente. E a gente vai mostrar no próximo programa alguns dados para você participar da política com propriedade e mais consciência. Tchau, tchau e não esquece de ativar o sininho aqui. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando.